a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Que a gente enxergue o ano como uma nova possibilidade, não como um martírio, sabe? Alô, aprendiz! Que saudade, nega véia! Saudade já morreu no peito. Como é que tá a força do lado daí? Gente, eu sei que você sentiu falta. Não sentiu toda quarta-feira, porque eu tava morrendo de saudade. E terceira temporada, primeiro episódio do ano, estamos de volta para um ano incrível. Eu tenho força, fé e foco que esse ano vai ser incrível para todas nós, todos e todas. Começando esse episódio, né, o primeiro episódio do ano, essa terceira temporada promete, anunciando algumas coisas, né? A gente vai continuar com o Apoia-se, então se você quiser fazer parte ali, né, pra fortalecer o nosso trabalho, coloca aqui no Apoia-se o seu apoio, é muito importante pra gente. E vamos tentar também colocar ali conteúdo exclusivo, mas a ideia mesmo é apoiar o nosso trabalho, né? Que aqui a gente cria conteúdo. Eu, principalmente, quando eu sento aqui, eu abro meu coração e eu fico muito feliz quando recebo um feedback de que tá transformando a sua vida do lado daí. Então, se você gosta muito desse trabalho e quer apoiar, você pode apoiar pelo link do Apoia-se. Segunda coisa é que eu acho que eu aprendi com manhã, chegou a hora de ter uma vida própria, né? Então a gente vai criar um Instagram. Na verdade, quando esse episódio já estiver no ar, você vai ter acesso ao Instagram Aprendi com Manhã. Eu vou colocar o arroba aqui na descrição do episódio, onde lá você pode ver os cortes, pode interagir ali, colocar o que você mais gostou e tal. Tudo na ideia de que esse podcast, nesse ano de 2025, chegue a mais pessoas e a gente consiga também ali monetizar ele e que ele tenha ali, seja um ano muito próspero, né? Pro podcast, pra mim, pra Adolfo, que também tá nessa trajetória aí. No nosso corre, né, em outras coisas da vida. Véi, acho que quem me escuta aqui consegue ver o quanto eu sou sonhadora. Então, o tema desse episódio, né, sonho meu, sonho teu, é muito refletindo sobre sonhos, né. Eu comecei o ano lendo um livro, O Ano Que Eu Disse Sim, que é da Shonda Rhimes, que é uma... Quem nunca viu uma série da Shonda, eu acho que você já deve ter visto. Ela tem a Shonda Land. Ela é produtora de várias séries de sucesso, como Grey's Anatomy, How to Get Away with a Murder, que é Como Desvendar um Assassino, acho que em português tá assim. Scandal, Suits, então, Bridgerton, O Gambito da Rainha, acho que também é dela. Então, assim, tudo da Shonda Land, e a mulher é uma potência. E ela, por incrível que pareça, era uma mulher introspectiva, né? E aí, eu tava lendo o livro dela e, simultaneamente, logo no início do ano, eu tava trançando o cabelo, que tá lindíssimo. Nesse momento que eu estou gravando, eu estou com umas tranças twists. E tava conversando com a minha transista, que passou por uma perda recentemente. E eu fiquei muito, assim, com o coração angustiado, porque nos 3 últimos anos eu vou pro Brasil no verão, né? E esse ano eu não vou por planejamento de outras coisas que estão por vir. Então a ideia é que eu vá ano que vem, em 2026, pro Brasil. Esse ano eu não vou. E isso tá dando toda uma bagunça na minha vida, que depois eu vou atualizar vocês ali, né? No sentido de que quando eu ia também pro Brasil, eu conciliava com o meu tratamento médico da endometriose. Então, esse ano, eu tô tendo que me aventurar aí em uma médica aqui, e que também já não era sem tempo, né? Acho que é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Já que eu quero ter filho aqui e tal. Então, vou passar por um ginecologista aqui e eu vou atualizar vocês depois disso. E aí, nesse dia, né, que eu fiz o cabelo e tal, eu também tava ali terminando. Eu não lembro se eu já tinha terminado, mas tava muito fresco, porque o livro me lembrou um pouco da vontade que eu tenho, né, de um sonho que eu tenho de escrever um livro. Então, esse episódio vai ser em torno do livro, um pouco do que eu li, de algumas ideias que me fizeram relembrar algumas coisas, e da conversa que eu tive com a manhã nesse dia, né? Porque nesse dia eu peguei e mandei um áudio pra manhã falando: mãe, se eu ganhar algum dinheiro até julho e pagar uma passagem pra senhora vir pra cá me visitar, a senhora vem? A senhora precisa conhecer onde eu moro. Eu moro 5 anos aqui na Europa, né? 3 anos que eu tenho visto já em Portugal, entre idas e vindas e mudanças, mais 3 anos aqui em Portugal que ela poderia ter vindo me visitar. E diferente da minha madrinha, das minhas tias, que demonstram pelo menos algum tipo de vontade,
Manhã nunca demonstrou nenhum tipo de vontade de vir aqui para Portugal. E é o meu sonho mostrar Portugal, onde eu moro, o meu lar, onde eu convivo, as pessoas que eu conheço, que escutam tanto dela aqui, né? Esse episódio é em homenagem, o podcast, né? É em homenagem a ela. Eu sei que vocês já viram muitas imagens de manhã, mas mostrar aos meus amigos daqui que estão presentes na minha vida atualmente. E, enfim, apresentar os pais do meu querido. Não sei, eu tenho muito sonho de trazê-la aqui, de ver ela conhecendo coisas novas. Minha mãe nunca saiu da Bahia. Ver ela pegando avião, experimentando, sabe? Experienciando. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por experiências. E foi esse áudio que a mãe me mandou quando eu toquei nesse assunto. Ô, mamãe, do jeito que eu tô, eu vou ainda. Deus vai me dar força, eu vou. Mas do jeito que eu tô, mamãe, eu não aguento não, viu? Do jeito que eu tô, eu não aguento não, mamãe. Se eu tivesse bem, eu fazia até um esforço, mas não aguento não. Mas eu vou. Quem sabe se Jesus não me ajuda. E aí eu fiquei tão frustrada, gente, você não tem noção. Eu falei com o meu querido, né? Eu falei, nossa, manhã... Manhã não faz questão nenhuma de vir. Eu sei que em algum momento ela possa vir aqui, mas vai ser muito por insistência minha. E é muito difícil, às vezes, a gente entender o que é um sonho nosso e o que é sonho de outra pessoa, né? E o que faz sentido pra uma pessoa e que não faz. E uma outra coisa que eu também tava lembrando que me fez pensar muito nisso de sonho, de idealização, de objetivo, é uma série que eu assisti há muito tempo, Atypical. E nesses dias que eu tava meio desligada, né? Nesse mês de janeiro, eu tô gravando agora, né? Esse episódio de janeiro, mas ele vai em fevereiro. E aí, nesse mês de janeiro, eu tô meio que no detox das redes sociais. E tá sendo maravilhoso pra mim. Então, eu tô com a mente muito fresca, assim. Tô trabalhando na agência, graças a Deus. Se você quiser comprar uma passagem Brasil-Europa, Europa-Brasil, compra com o Indy, no @sevaibora.viagens. Pode me mandar uma DM, tem um link também pra me chamar no WhatsApp. Que eu faço um orçamento personalizado pra você. E aí, essa série, o nome dela é Atypical, que é em torno do Sam, que tem autismo. E são 4 temporadas ali mostrando a evolução dele, né? De adolescente pra adulto, que ele vai lidando com os desejos que ele tem. Ai, nossa, como é que eu falo isso sem dar spoiler, né? Mas com os desejos que ele tem e as limitações também que ele tem no sentido de ambiente, né? Ele tem ali, ele não gosta de barulho, então ele se adapta a isso. Ele é uma pessoa que ele vai se adaptando a tudo, né? E ele tem um sonho, ele é viciado em pinguim, ele é fissurado em pinguim. E aí ele tem um sonho de ir pra Antártica. Vou dar spoiler, né? E aí, no final... Eu assisti essa série de novo porque eu tava falando muito dela pro meu querido. A gente tava procurando uma série levezinha. E eu já tinha assistido Insecure, que é uma série que eu adoro. Agora mesmo lançou uma outra série também, que é em torno de personagens negros, que é Harlem. E lançou a 3ª temporada. Eu assisti o primeiro episódio hoje, só tem o 2º, vai lançando as outras. Mas aqui já vai anotando séries que eu indico pra vocês, tá? Terminei Brooklyn Nine-Nine, que eu achava que não ia gostar. E gostei muito, muito mesmo. E tava em busca de uma série levezinha, né? Eu já assisti Modern Family e tal. Eu gosto de ter uma série leve. Tanto é que eu já assisti Friends, sei lá, 3, 4 vezes. Pra poder quebrar ali. E aí eu lembrei de Atypical e falei pro meu querido, você precisa assistir, você vai gostar. E ele amou. A gente terminou rapidinho. E aí, Sam, ele tem um sonho de ir na Antártica conhecer pinguins, ver os pinguins de perto. Ele sabe tudo sobre pinguim. E é o sonho dele, sabe? E no final ele tá ali, não mostra, né, essa trajetória. Eu espero que lancem uma nova temporada. Mas no final da 4ª temporada, ele vai rumo pra Antártica e ele tem toda uma preparação pra poder ir, né? E eu fiquei pensando, cara, cada um tem seu sonho, né? A gente tem idealizações, objetivos. Foi que nem agora. A gente foi pra Polônia, cheguei semana passada. E é uma viagem que eu já tava com vontade de fazer há muito tempo. Não por ser um sonho, mas por saber que seria uma experiência diferente. E, como você sabe, eu amo uma experiência diferente. Só que pro meu querido, ele tava louco pra esquiar. Desde o ano passado, que ele tinha combinado uma viagem com os amigos. E não rolou essa viagem, ele tava muito na expectativa de esquiar. Não era um sonho, mas era uma empolgação extra, sabe? E eu fiquei muito feliz de ver ele esquiando, aproveitando ele, Bruna, o marido de Bruna. Vocês vão ver os vídeos da minha humilhação tentando esquiar.
E aí eu lembrei de uma outra coisa, né? Gente, é sério, o primeiro dia foi horrível. Eu demorei 2 horas pra poder dar uma volta, minha perna tremia, eu suava frio, eu tava com muito medo. Eu lembrei que eu sou medrosa, né? Eu sou muito medrosa. Você não tem noção do quanto eu sou medrosa. Eu não sei andar de bicicleta, eu não sei andar de patins. Eu entendo hoje que na minha infância, a manhã não tinha muito tempo pra me incentivar a fazer essas coisas, né? E manhã também é medrosa. Então, manhã não tinha tempo, tava trabalhando no corre dela. Não tinha a presença de um pai ali pra me incentivar, então eu só não fui fazendo. Eu acho que a minha coragem foi me desafiar em outros sentidos na minha vida, né? Em trabalhar cedo, dar meu corre e tudo mais. E aí os meninos brilharam, assim, e eu tava com muito medo. Enfim, no segundo dia foi minha superação. Eu consegui esquiar, assim, fiz uma aula, porque o primeiro dia era pra eu ter pego já uma aula. Mas eu cheguei lá 11 horas e só tinha professor 3 horas. E os meninos falaram, bora. Eu já sabia, eu tava com muito medo. Mas eu fui. E foi horrível. Mas eu ainda tive a audácia de ir no outro dia, tentar de novo. E consegui, com muito medo, mas consegui. E é isso. A sensação pra mim foi diferente dos meninos, né? Porque é isso, eles estavam muito confortáveis, muito mais confortáveis do que eu. E isso de sonho é muito louco, né? Aí a Shonda, no livro dela, nesse ano, ela é brilhante, né? Uma mulher negra que ganhou um espaço e uma visibilidade, assim, incrível. E que se desafiou muito, né? Ela fala que ela era de classe média e tal, mas que ela não era de família rica. E pra chegar onde ela chegou, ela trabalhou muito. Mas ela era uma pessoa que ela era introspectiva, que ela dizia não pra tudo. E ela tirou um ano pra dar sim a novas oportunidades. E aí, em uma das partes do livro, ela fala uma parada sobre sonhos, né? Que é, os sonhos são ótimos, mas são apenas sonhos. Fugídios, efêmeros, bonitos. Mas os sonhos não se realizam apenas porque os sonhamos. É o trabalho duro que faz as coisas acontecerem. É o trabalho duro que cria a mudança. Primeira lição. Larguem o sonho. Sejam fazedores, não sonhadores. Enfim, agora eu fico até um pouco na dúvida desse trecho, porque é português de Portugal. Então, algumas coisas podem ser conjugadas diferentemente. Mas ela fala muito isso, né? De sonhar e de realizar. Sonho e realização. E eu acho que eu tô muito nessa fase nos meus últimos anos, desde quando eu acho que é isso. Bruna, ela falou isso pra mim. Amiga, você foi muito corajosa de ter tentado de novo na hora de esquiar e tal. Mas isso não foi de longe a coisa mais corajosa que você já fez. E eu fiquei passando um filme na cabeça, assim, né? Porque pra mim foi realmente muito desafiador esquiar, gente. Vocês não têm noção. E aí, a diferença de sonho, objetivo, de fazer, de colocar a mão na massa, de agir em prol do seu sonho. Eu sou uma pessoa de muita ação, né? Sou uma pessoa de muita ação, movimento. Acho que nesses últimos episódios aí da primeira e segunda temporada vocês conseguiram perceber um pouco isso. E tem essa diferença, né? Aí eu lendo o livro dela, eu fiquei, cara, eu preciso criar um livro. E é um sonho, que ainda não é um objetivo. Mas quando for um objetivo, eu sei que ele vai ser tocado pra frente. Eu ainda não coloco como objetivo porque empreender não tá sendo fácil, tá demandando muito. E eu sei que se eu colocar alguma coisa, eu me cobro demais. Eu, Indiara, já me cobro demais, eu já me coloco muita pressão. Então, se eu colocar uma demanda agora pra escrever um livro, eu vou me colocar muita pressão. Mas eu tenho sonhos, assim, sabe? Que às vezes eu falo, esses sonhos que talvez não se realizem. Tem aqueles sonhos que ficam no mundo das ideias. E tem sonhos que a gente pode realizar ele, mas que é muito difícil chegar até ali, né? E tem isso, né? Tem essa diferença entre o simples, por exemplo, o esquiar. Esquiar parecia muito simples, mas simples não quer dizer que seja fácil. Então, às vezes você tem um sonho pra poder alcançar, mas não quer dizer que ele pode, você olhando assim, botando uma meta, seja simples. Mas que quando você vai chegar ali, né, não é um caminho fácil. Então, tem essa diferença de simples e de ser fácil. Às vezes, os nossos sonhos que são mais audaciosos, eles são muito mais difíceis de serem realizados. E eu venho nessa perspectiva, né, de sonhar, realizar, sonhar, realizar, sonhar, realizar. E esse ano, quando eu tava pensando assim, né, eu peguei... Tô cheia de agenda esse ano, viu?
Eu ganhei uma agenda, mas uma agenda mais simplesinha. E aí eu coloquei ela como diário, pra eu desafogar, pra eu contar. Eu fazia isso muito quando era criança, de contar como foi meu dia. Então eu tô fazendo ela como diário e comprei uma agenda super personalizada pra trabalho e tal, pra planejamento financeiro, com bloco de notas. Tô cheia de caderninho. Comprei um caderninho pequeno pra levar nas viagens quando eu tiver ideia e um outro caderno pra eu colocar só as ideias da produção de conteúdo. E tem um caderno de estudo, ou seja, cheia de caderno. A gata ama. E aí, eu quero, nesse episódio, te lembrar o que é teu sonho, o que é que já foi um sonho, essa importância de anotar. Porque eu tava conversando com minha irmã, Thaisa, sobre sonhos, né, sobre objetivo e tal. E ela falando que aí tinha visto alguma coisa, que eu falei que anotei, que eu fiz o mapa dos sonhos, e que ela anotou, fez um arquivo no Drive. Aí eu até ri, né, que eu falei, nossa, a mudança de geração é real, né? Porque eu tenho muita coisa no meu Drive, gente, mas eu ainda sou do papel. Eu gosto de anotar, de ticar as coisas, enfim. Se eu não faço 29, ano que vem eu faço 30, né? Então acho que essa geração aí mais moderna consegue fazer tudo no celular. Mas eu não gosto de estar nesse apego com o celular. Enfim. E aí ela falando, né, que tava com um objetivo ali, e a gente falando sobre o que queremos melhorar esse ano e tudo mais. E eu quero saber como é que tá também a sua lista do lado daí. E eu, geralmente, sempre fui uma pessoa de colocar mil e uma coisas pra realizar dentro de um ano. E aí, quando chega o final do ano, meio que me frustra, porque eu dei de tudo, dei o meu sangue pra poder realizar o que eu me propus, ou eu não consegui, mesmo dando o meu sangue, e me frustro. E aí, esse ano eu tô muito mais levezinha, muito mais consciente. E é uma coisa que eu tô muito feliz, que não era um sonho diretamente, mas que eu tô muito feliz por estar alcançando, porque eu acho que isso é uma busca constante, é a maturidade que eu tô tendo pra lidar com as situações. Que é o que eu tô percebendo que tá sendo um acúmulo, assim, sabe, dos últimos anos, que eu sempre fui muito ansiosa. Não quer dizer que eu não esteja ansiosa, mas eu tô muito mais serena. Eu peço pra quem me olha que me dê serenidade, me dê. Escuta essa música, Serenidade, de Raquel Reis, que é de lá da Bahia, que é maravilhosa. Mas é bem essa vibe, assim, sabe? E o que é que eu coloquei? Cara, esse ano é o ano de consolidação da empresa. Quero também prosperar na produção de conteúdo, que é uma outra empresa, né? É o Você Vai Embora e Você Vai Embora Viagens. Mas eu tô colocando muito mais energia no Você Vai Embora Viagens, porque é onde eu sei que a longo prazo vai me dar o maior retorno financeiro, sabe? Um retorno financeiro mais garantido. Porque os primeiros meses são muito instáveis, né? Mas, como eu falei pra vocês, eu tinha atingido a meta, tô ali trabalhando. Eu tentei tirar férias da agência, mas não consegui. E não tô reclamando disso, porque tava chegando cliente, então eu tô bem feliz com o resultado, assim. Mas também tentando equilibrar pra não entrar no burnout de novo, né? Babado. Mas esse ano, profissionalmente, consolidar a empresa. Crescer na produção de conteúdo vai ser uma consequência. Eu vou tentar não me cobrar tanto enquanto a isso, sabe? Quero crescer com podcast, quero crescer também com o Instagram, com o YouTube, que é uma plataforma que eu gosto muito de produzir. Inclusive, tá saindo vídeo novo essa semana aí. Com o TikTok, quero ganhar dinheiro com isso, quero fechar publicidade, quero. Mas é uma coisa que gera uma ansiedade, né? Esses dias que eu tô sem a dopamina das redes sociais, eu tô muito tranquila. Então, a minha saúde mental tem que vir em primeiro lugar. Não que atendimento ao público seja fácil, né? Que gata, se eu te contar o que esse povo me dá de dor de cabeça, tu não vai acreditar. E aí, eu tô muito grata, assim, quando eu olho, né, pra empresa, mesmo demandando, mesmo gerando um certo estresse um dia ou outro, porque não é perfeito esse processo de uma nova empresa. É tipo, cara, isso foi meu sonho, sabe? Tá trabalhando de casa. No Réveillon, eu recebi meus amigos aqui em casa. E perto aqui de casa, no final da rua tem uma praia. E a queima de fogos foi na praia. E aí, a gente foi, assim, jantou em casa, foi muito tranquilo, porque aqui é frio, né, gente? Então não dá aquela vontade de sair como dá se eu estivesse na Bahia ali, no calor da Bahia, no Dendê, sabe? Com Ivete, Saulo tocando em alguma festa. Não. Mas eu fui ver a queima de fogos e foi linda, entregou demais. E eu olhei assim, eu falei, gente, eu tô morando na Barra. Pra quem não sabe, Barra Ondina é onde tem o principal circuito do Carnaval de Salvador. E quem mora na Barra, quem tem um apartamento na Barra,
tem dinheiro. Tem uma marimba ali. E aí eu fiquei, nossa, tô morando na Barra. Porque, nossa, em uma versão totalmente diferente do que uma vez eu sonhei. E quando eu era criança, eu já sonhei em morar perto da praia e tal. Então, hoje, nessa minha versão, é uma versão bem diferente, porque é uma praia em que, assim, tem que estar muito quente pra eu realmente gostar. Quando eu vou, assim, é meio que pra... Não, eu tenho que ir porque a praia é aqui perto. É uma praia que a água é muito gelada e tal. Mas eu tô morando perto da praia. E eu tô com uma casa muito confortável. Então, era um sonho da Indiara criança, sabe? Então, eu tô muito tentando olhar mais pra mim esse ano. Nossa, o que é que eu alcancei até aqui e me reconhecer mais, sabe? Eu sou uma pessoa que, quem é minha amiga sabe, eu sou uma pessoa que vou estar sempre animando, colocando pra cima, apoiando. E às vezes eu não reconheço as paradas que eu faço. Então, é uma coisa que eu tô colocando aí em prática de que esse ano a gata vai reconhecer mais o que eu tô fazendo, porque é muito difícil o que eu tô fazendo e eu tô me propondo a fazer. Então, era um sonho que tá se tornando real. É um sonho meu. E aí eu consigo perceber que tem gente que não teria o perfil nenhum de empreender. Meu querido mesmo, a gente conversa que ele não teria o perfil de empreender. Não é um sonho dele, né? Não é o perfil dele. E ele tem outros sonhos que pra mim não seriam o meu sonho, sabe? Apesar que os sonhos dele são muito mais simples. E aí uma coisa que eu consigo perceber é que quem teve muita falta durante o seu período de infância ali tem uns sonhos meio tipo... Sei lá, era que nem ano passado eu tinha um sonho de ter uma escova elétrica. Um sonho, tipo, eu falo sonho assim porque era tipo... No Brasil isso era tão distante da minha realidade quando eu era criança que eu ficava, ai, nossa, acho escova elétrica. Quando saiu, né, a escova elétrica assim. Criança não, tô mentindo. Criança não, mas uma jovem assim no Brasil que eu vi umas coisas de marca assim, não por ostentar, mas que, pô, escova elétrica deve ser legal, mas era super caro, eu jamais ia comprar. Aí hoje eu tenho. Aí eu fico, nossa, que chique, tô burguesa, sabe? Mas que é uma parada que aqui não é tão caro e que nem é tão assim. E aí, uma coisa que pega muito, que é que a Shonda fala, é quando ela tá no auge da carreira dela, com uma família legal, com amigos e tal, e ela se sente triste. E aí ela fala, sinto-me tristíssima. Admitir isso tira-me o fôlego. Sinto-me como se estivesse a revelar informação nova a mim própria, a saber um segredo que tenho mantido de mim mesma. E aí ela fala, sinto-me tristíssima, verdadeira e profundamente infeliz. E aí ela se culpa por se sentir triste. E a culpa é uma parada que vai acompanhando um pouco os sonhos, viu? Deixa eu te contar. Ela até fala, é bastante vergonhoso da minha parte sentar-me aqui dizendo que estou tristíssima, quando não há balas no meu rosto e ninguém me raptou, nem matou, nem me deixou sozinha para tratar de todos os leprosos. E ela vai falando desse lance do trabalho e tal. E aí, às vezes, quando bate uma sensação ruim, né? Ou você tá ali, tipo, por exemplo, às vezes eu fico me sentindo culpada quando eu tenho um dia muito estressante na agência e que eu quero reclamar, assim, sabe? Mas eu falo, porra, era o que eu queria. Não reclama. Foi que nem agora na viagem. Eu tentei muito me desligar, né? Eu tentei tirar férias e não consegui, apesar de saber que eu tava precisando. Principalmente porque eu não quero entrar num processo de exaustão numa empresa que seja minha, né? Porque eu acho que é um caminho muito mais difícil de retornar. E aí, nesse período da agência, né, eu tirei uma semana para ir pra Polônia e ia ficar mais ausente. Eu levei computador, ia trabalhar. Mas no primeiro dia, assim, nos primeiros dias eu tava trabalhando demais e isso gerou uma tensão, assim, entre o meu querido, que ele falou, Diário, você precisa ter um tempo só sem trabalhar. Porque é isso, eu falhei em uma, mas consegui outra, né? Eu falhei em conseguir me desligar na semaninha ali no recesso do Natal e do Réveillon. Acho que eu só consegui mesmo nos dias de feriado. E minha ideia era tirar 2 semanas, porque os 6 primeiros meses foram muito cansativos. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava assim, eu não quero reclamar disso aqui, sabe? Tá entrando cliente, eu não vou perder venda. E aí é um limbo, né? Porque eu sei que empreender é assim, mas... E quando seu corpo tá precisando? E aí você não quer reclamar, porque, pô, se não tivesse entrando cliente, eu ia tá puta, né? Eu ia tá assim, nossa, não tá chegando gente, não tá entrando dinheiro e tal. Então, o sonho, ele pesa, né? Ele tem uma... Pra você realizar esse sonho, você tem que demandar muito de você. E é por isso que tem gente
que fica só colocando no mundo das ideias, não coloca no plano de ação. Porque é difícil realizar alguns sonhos. Na maioria deles, né? Porque se é sonho é porque é meio distante da nossa realidade, né? E é por isso que eu falo que quando você tem uma situação de vida mais confortável, você não tem muito sonho, porque você sabe que se você se organizar, né? A maioria dos sonhos envolve dinheiro. Se você se organizar, se planejar, talvez você consiga. E a gente que vem de uma realidade um pouco de escassez, um pouco não, né? De escassez, o processo é mais longo. E isso demanda, porque cansa a gente, né? Parece que é uma carga constante que a gente tem que carregar. E quando eu compartilho essas histórias aqui, é pra te lembrar e me lembrar também de gata. Vamos dividir essa mala, né? Eu já falei isso em um dos episódios, acho que um dos primeiros. É tipo, tá subindo a escada? Não precisa levar aquela mala de 10 e de 23 quilos junto contigo, no mesmo momento. Tenta levar uma de cada vez, porque às vezes vai cansar muito você levar as duas. Então, tem sonhos que vai demandar mesmo. Eu sei que talvez você tenha sonhos aí que pode ser meio maluco. Você fala, não, eu sou a pessoa que você vai me falar, Indy, eu tô arrumando minhas malas e tô indo pro Japão. E eu vou falar, gata, vai com tudo. Arrasou. E é muito importante você saber quem você é. Você saber de si. Você tem que saber de você muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, quando eu me abro aqui, é pra você também olhar pra dentro de você. Esquece quem eu sou, sabe? Esquece. Gente, eu sou que nem você. Pessoa que tem dias bons e ruins, que cai, que levanta. Mas quando eu coloco aqui é porque tem diálogos que são difíceis, que a gente precisa ter e que a gente adia, né? Que olhar pra dentro às vezes é muito doloroso, olhar para as nossas falhas é muito doloroso, né? E a gente passa toda a nossa vida a dar pancada em nós próprios por não sermos desta ou daquela maneira, por não termos esta coisa ou aquela coisa, não sermos como esta ou aquela pessoa, por nós não estarmos à altura de um padrão qualquer que se aplica a todos nós indiscriminadamente. Passamos a vida a tentar seguir o mesmo caminho, a viver pelas mesmas regras. Acho que acreditamos que a felicidade reside em seguirmos a mesma lista de regras, em sermos mais como todos os outros. Isso está errado. Não há uma lista de regras, há uma regra. A regra é: não há regras. A felicidade vem de vivermos como precisamos de viver, como queremos viver, como a nossa voz interior nos diz. A felicidade vem de sermos quem, na verdade, somos, em vez de quem pensamos que é suposto sermos. E aí é um trecho também do livro, né? Tem uma parte, já no final do livro, da Shonda, não dando spoiler, mas já dando, que ela tá com uma pessoa incrível e ela decide não casar. Ela percebe que ela não quer casar. Ela não quer dividir espaço com outro homem. Ela não quer o que o casamento, né? A demanda que o casamento traz. E tomar essa decisão é muito difícil, né? Numa sociedade que diz o tempo todo que a gente tem que ter um companheiro e tal. E ela até fala, eu sou diferente, sou um original. E como toda a gente, estou aqui para tomar algum espaço do universo e fazê-lo com orgulho. E aí ela diz sim à escolha dela de não se casar, que foi uma coisa que ela demorou muito para poder aceitar. E aí, isso toda vez que eu penso assim, né, quando eu tô pesquisando sobre o orçamento de casamento e tal, eu fico, cara, porra, pra que eu quero casar? É muito caro. Mas é um sonho meu, né? É um sonho que eu quero realizar e que meu parceiro tá abraçando a ideia comigo. Então, sabe como a gente... Vão ter coisas que não tem como você explicar, talvez. Eu já expliquei até um pouco aqui, né? Não é só por mim, é pelas mulheres da minha família. Para mostrar que é possível ter um amor leve e sólido e tranquilo. Não mostrar no sentido de, tô mostrando aqui, mas para aliviar o processo para quem vem depois de mim. Para as mulheres da minha família não aceitarem menos. E é um sonho meu, que para você pode fazer sentido nenhum. Coisa falar, cara, não vejo graça nenhuma em casar, sabe? Na instituição casamento. Pelo amor de Deus. E aí tu vai me contar um sonho teu que eu vou ficar assim, mano, se toca, garoto. Sabe? Mas não vou falar isso, né? Eu vou ficar na minha... Nossa, vai lá. E tem sonhos que não precisam ser justificados, sabe? Ele é só seu. Assim como o Sam, lá na série, ele tem o sonho de ir pra Antártica.
Assim como o meu querido tava super empolgado pra poder esquiar. E cair 1000 vezes, levantar. Eu caí 700 mil vezes. Assim como a Shonda, o sonho dela era ter as filhas dela, criar e tá ali, ter a rede de apoio dela, mas não ter um marido dentro de casa. É importante a gente saber quem a gente é, sabe? É importante saber o que é que move, o que é que brilha o nosso olho. Eu tô com essa sensação, sabe? Eu acho que é o primeiro ano que eu tô entrando na minha vida, assim, a presença física de vovó. E às vezes eu sinto que ela tá meio que me olhando, assim, sabe? Falando, segue firme, Indinha. Minha família me chama de Indinha. E tá doendo muito meu coração de não ir no Brasil, ver maninha e tal. Mas é pra um sonho, né? Agora eu preciso me reorganizar ali financeiramente pra poder ter o casamento no próximo ano. Não dá pra ter tudo de vez, porque a vida adulta é isso, né? Mas escolhe um sonhozinho teu pra tu alcançar esse ano ou ano que vem. Uma coisa que a internet nos dá essa sensação, e é uma coisa que eu tô muito mais tranquila nesse mês que eu tô off, é de que as coisas são feitas em um curto período de tempo. De que é tudo muito rápido, de que tudo aconteceu da noite pro dia. E você e eu sabemos que não acontece da noite pro dia, né? Uma promoção no seu trabalho não acontece da noite pro dia. Uma formação na faculdade, universidade, não acontece da noite pro dia. Um sucesso de uma empresa não acontece da noite pro dia. Um casamento não é da noite pro dia, né? Uma relação é uma construção diária que demanda da gente. Então, o amor, ele não é da noite pro dia, né? A confiança não é da noite pro dia. Perceba, tudo que vale muito pra gente e pras nossas relações não são feitas da noite pro dia. Então, se o teu sonho te leva ali pra você passar 3, 4 anos até realizar ele, é o seu tempo, é a sua régua, é o seu parâmetro. Não desiste de sonhar. E muito menos, eu não quero que você desista, né? De realizar. Eu sei que não dá pra fazer tudo de uma vez. O sonho do livro, ele ainda vai ficar aqui um pouco na gaveta, por exemplo, porque eu preciso esse ano focar ali pra poder crescer a minha audiência, e crescer a minha clientela, e crescer a empresa Você Vai Embora Viagens. Então, o meu sonho de ser poliglota, eu quero aprender outros idiomas, mas agora eu tô estudando sobre marketing, sobre negócios. Eu sei que eu não vou conseguir colocar isso na minha demanda, na minha rotina. Então, esse sonho ele vai ser realizado, mas talvez não esse ano. E que a gente enxergue o ano como uma nova possibilidade, não como um martírio, sabe? E que você acredite em que você é, saiba quem você é, se rodeie de pessoas que te fortaleçam, que te tragam pra cima, que sejam mais pra você, sabe? Que você fale, uau, por exemplo, eu tava lá, morrendo ali, e com essa eu vou encerrar contando essa história. Na hora que eu tava na pista de esqui e tal, se não fosse meu querido e Bruna, eu não conseguiria, real. Tem uma hora que eu falei... Meu bem, eu preciso que você fique na minha frente, eu preciso ver um rosto conhecido. Você não tem noção do quanto eu tava com medo, assim. E Bruna falava, amiga, você consegue sim, vamos, você tá indo. E foi muito querida. Amiga, eu sei que você tá escutando esse episódio agora, eu te amo, obrigada demais, assim. E obrigada, meu querido, que, assim, foram pessoas muito pacientes. No final do dia eu tava, cara, que bom que eu venho escolhendo as pessoas certas para estarem do meu lado. Hoje, na situação que eu tenho poucas pessoas, mas elas são mais do que suficiente, sabe? São pessoas que me transbordam, que me melhoram. Minha amiga Bruna Freitas, a que viajou comigo foi Bruna Lima, mas minha amiga Bruna Freitas uma vez me falou, Indy, você me melhora. E isso ficou muito na minha cabeça. E ela me melhora, e as pessoas que estão ao meu redor aqui, que são a minha família aqui, me melhoram também. Então... aprendiz. É esse gostinho aí que tu tem pros próximos episódios. Já segue no Instagram, tá aqui na descrição do episódio. Apoia também. Vamos tentar aí furar essa bolha e chegar esse episódio pra mais pessoas. Manda esse episódio pra aquela pessoa que você tá planejando realizar algo junto, um objetivo junto. Realiza, age. Bora reagir. Eu quero você aí brilhando e conquistando novas coisas que você merece. Tá bom? Um cheiro, aprendiz! Voltamos! Te espero na próxima quarta.